Muito bem, a paz do Senhor a todos os irmãos aí. Esse vídeo não é grande, é pequeno, mas eu aqui estou gravando este vídeo aqui porque eu gosto de assistir uns vídeos de arrebatamentos. Eu acredito piamente que Jesus arrebata as pessoas, leva ao inferno, ao céu. Afinal de contas, eu sou de uma área pentecostal. Então eu acredito no sobrenatural de Deus. Agora, eu estava procurando o arrebatamento aqui, que eu assisti, mas são muitos. Mas o que eu gostaria neste momento de aqui explicar é algo que eu vi, alguns arrebatamentos, entre aspas, alguns, eu acho que eu só vi isso relatando em um só, e me parece que também deve ter algum pastor aí na mídia pregando isso aí, né? Falando sobre o sexo, o casal, né? Que mantém relações sexuais em posições diferentes, eles vão para o inferno. Nossa, pois é. Então, nós vamos entender um pouquinho o que eu entendo sobre isso dentro da Bíblia, a minha opinião bíblica, né? Porém, antes, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. E vamos lá, tirando uma dúvida, né? Não sei qual é o título, mas provavelmente vai ser mais ou menos isso daí. Bom, alguns entre aspas, um irmão, eu assisti um vídeo de um irmão, acho que vocês já assistiram aí também, quem gosta de assistir vídeos de arrebatamento, porque eu gosto muito, né? Eu também já fui arrebatado até o inferno, não até o céu, e isso tem colocado dúvida nas pessoas, dúvidas. Mas esses irmãos que, segundo eles, foram arrebatados, né? Ou esse irmão, ou essa irmã, que não me recordo, mas eu lembro que aí eu estava vendo uns comentários de alguns vídeos, e aí eu resolvi colocar isso aí. Então, eles falam que eles foram ao inferno e Deus mostrou para eles várias pessoas, vários adúlteros que também era cristão, era crente e foram para o inferno porque, na verdade, cometiam atos de adultérios, né? E, segundo eles também informam, né? Eles falam o seguinte, eles falam que a relação sexual que Jesus disse para eles, que aquele que estiver cometendo, né, no seu casamento, é claro que sexo é só para quem é casado. Para quem não é casado, tira o cavalinho da chuva, porque você vai passar vontade só, certo? Então qualquer disso, fora isso, é fornicação, prostituição, adultério. Mas eles falam o seguinte, que se o casal manter o sexo, né, relacionamento, fazer sexo em posições diferentes, se não aquela posição papai e mamãe, né, e outra, e que a mulher, ela não pode estar por cima do homem, né, e nem o homem por baixo da mulher, que a mulher tem que estar que o homem tem que estar por cima da mulher, né? Porque senão seria um sexo animal. Então, nós vemos aqui, tem um vídeo aí de acho que é queniano, né? Eu estava vendo também que ele comenta que ele foi ao inferno, né? E lá Deus mostrou para ele que isso é pecado. Ou seja, que os homens fazem as suas mulheres de animais, né? Que não tem que ser como as cabras, como os cães. Bom, a princípio é o seguinte, as cabras e os cães,
né? Eles relacionam corretamente, né? Nós não vemos as cabras e os cães fazendo posições diferentes. Aliás, eles não têm raciocínios, né? Então é natural. Então, quer dizer, se eles relacionam igual os animais, se os homens relacionam igual os animais, né? Então os homens estão certos. Porque as cabras, os cães, nós não vemos os cão, né? A cadela por cima, né? O cão por baixo. Nós não vemos as galinhas, como ele diz, a galinha também, né? Por baixo, por cima do galo, né? Então, quer dizer, então, então vocês, na verdade, diante dessa visão, há uma contradição, né? Este irmão keniano aí que diz que antes ele foi ao inferno, né? Quando ele não era crente, né? Então veja bem que Deus mostrou ele estas coisas aí. Então veja aí que então nós devemos, então não é ser igual, não é deixar de ser igual aos animais, nós devemos ser igual aos animais. Os animais são corretos, porque os animais, eles não procuram posição. Então alguém já viu um cachorro, né, pedindo a cadela para se deitar, para virar para cima, para baixo, para lá e para cá? Lógico que ele não vai pedir porque ele não tem raciocínio, né? É a natureza. O galo pedindo a galinha para chegar e deitar, e o galo deita por baixo e lá vai. Quer dizer, que sexo animal é esse? Não, o sexo animal que a Bíblia condena é o homem fazer com o animal e a mulher fazer com o animal. Né? Como ter um casal animais, não. Então veja bem que nós vemos aí, você entendeu? Que esta revelação contradiz muito, né? Contradiz. Eu vou colocar o link aí para vocês, se for possível, né? E aí vocês vão ver. Então, este irmão, né? Ele conta algo que não tem nexo, não existe. E, infelizmente, existem muitas pessoas que acreditam. Então, veja bem. Então, voltando a dizer, tem condições do homem imitar uma galinha, a mulher imitar uma galinha, um cachorro, ou isso. Se tiver, eles estão certos. Porque o sexo animal está correto, né? Os animais, eles não pedem para as mulheres, para as femininas, né? As suas lindocas, chegar e ficar em posições diferentes. Então, por que não pede? Porque eles não têm raciocínio, eles não têm prazer, desejo de prazer igual o homem tem e a mulher tem. O que a Bíblia condena é a mulher e o homem relacionar com o animal, né? Agora, se for, exemplo, olhar o que os animais fazem, o sexo normal da natureza, eles estão corretos. Se o homem imitasse, provavelmente o homem estaria mais certo do que tudo. Mas na verdade não existe como imitar, né? Cada um tem sua natureza. Então, ele está mostrando nesse vídeo que os animais, que as pessoas, o homem que comete sexo com sua esposa, né, com tipo os animais, e isso aí, como a cabra, como a galinha, como um cachorro, um cão, né, então é pecado. Bom, os animais estão na linha correta. Agora o homem, papai e mamãe, é outra coisa. Agora só que tem um detalhe: a única coisa que o homem tem que perceber é que tem que ser diretamente aonde é para ser. Aí é outra história. Fora isso, é adultério, fornicação, prostituição. A Bíblia condena, né? Então vamos ver, vamos continuar então para a gente entender melhor. E veja bem, então seria mais fácil a mulher estar por cima e o homem por baixo. Mas aonde está o meu ponto de vista que isso aí não procede biblicamente, nem muito menos eu acredito nesta parte, exclusivamente. A questão do sexo da mulher ficar por cima, que não pode. E a mulher tem que ficar por baixo. Não existe isso, irmão. Isso é uma coisa que as pessoas, o reino de Deus já é muito difícil a entrar. Aí as pessoas, porque talvez eles não são casados, ou porque talvez eles são criados, casaram e mantêm esse ato só desta forma, então eles chegam e acham que deve passar
esse ato para as pessoas, para amedrontá-las, para elas não ir para o inferno. Eu não acredito que as pessoas irão para o inferno porque tiveram posições adversificadas. Sabe por que que eu não creio? Porque é o seguinte, em primeiro lugar, deixa eu dizer o meu ponto de vista. O sexo que é proibido é o sexo oral, o sexo anal, né? Então, este tipo de sexo aí, a Bíblia condena, certo? É pecado. Agora, a parte genitária da mulher, né, é uma só. A parte genitária do homem é um só. Então, Deus fez a parte genitária da mulher para a parte genitária do homem, né? Ali haverá as introduções, né? As intromissões, né? As intromissões. Então, veja bem. Então, tá ali. Então, não importa. O que Deus quer é que o relacionamento sexual seja por um canal só. Só a parte vaginal. Vaginal. Né? Então, se está sendo por aquele canal, né? Não importa se a mulher está de lado, se a mulher está de cima, se a mulher está embaixo, se a mulher está no ar, se a mulher está segurando na parede, se a mulher está segurando na galha, se o homem está de cabeça para baixo, se a mulher está igual um macaco, macaca, orangotango, certo? Desde quando seja naquele ponto a qual é permitido por Deus. Então, Deus só fez aquele canal para intromissão. Ali, tudo bem, irmão. Ali eu creio, o importante é que o ponto de vista é um só. Você não mudou o foco da intromissão. Então ali dentro da Bíblia está correto. Então Deus não está dizendo, olha, você tem que ser por baixo, ou ela por cima, ou ele por baixo, ou ele por cima, ou vice-versa, ou lá vai escambralado tudo, né? Então veja bem que eu, dentro da Bíblia, não encontro esse respaldo que a pessoa tem que ser de uma posição só, né? Isso vai do conforto da pessoa. Então, se ela se sente bem, né? Assim, papai e mamãe, todos os dias, amém, glória a Deus. Mas se ela muda de posição, mas o canal da intromissão é o mesmo, é vaginal, não existe nenhum pecado, irmão. Deus não vai te condenar você porque você mudou. Imagina se Deus cronometrar e falar assim, olha, tem que ser nessa direção. Aí você, na hora lá, você sai um pouco, né, do caminho, da direção. Você está condenado por isso? Por isso, irmão, que nós temos que conhecer Bíblia, para não sermos enganados com fábulas, com mentiras, ou muitas pessoas até têm, né, até eles têm, na verdade, como diz, a visão, mas muitos, para aterrorizar mais ainda, então eles começam a chegar e dizer que, né, que isso é pecado. Eles acham que isso é. Eu te garanto dentro da Bíblia que não é pecado. E nenhum pastor pode provar isto. Nenhum, nem eu, nem ninguém pode provar que isso é pecado. Igual a questão que eu estou dizendo, o cristão pode sim, né? O casal pode manter relação sexual dependendo do seu conforto. Não quer dizer que é papai e mamãe, não quer dizer que é mamãe e titia, vovô e vovó, né? Vavá e vovó, e lá vai, ele vi. Não quer dizer nada disso. Então a pessoa, ela só tem que ter um foco. Se o foco é vaginal, é vaginal. Aí é outra história, não importa. Se vai do lado de lá, é vaginal. Se vai do lado de cá, é vaginal. Se vai de embaixo, é vaginal. Se vai em cima, é vaginal. Se vai... né? Então a pessoa vai, né, daqui a pouquinho montar um livro só de posições de artes marciais. Né? Mas, voltando a dizer, não tem nada a ver, irmão. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a questão da mulher estar por cima ou por baixo,
para Deus não importa. O que importa para Deus é se esta pessoa está usando outro canal de intromissão para pecar. Aí é outra história. Então, vejo aí que muitas pessoas têm colocado esses vídeos de arrebatamento e têm amedrontado muitas pessoas. E eu tenho orado a Deus, falei, Deus, não encontro respaldo nisso. E eu estou aqui para obedecê-los, mas também para impedir que alguns mercenários venham também colocar, impor doutrinas de homens e de demônios. Esta é a razão. Então, quero dizer uma coisa, se você se sente bem, papai e mamãe, vovô e titia, vovó, vai, né? Então, o problema é seu. Então, que seja de lado, no norte, sul, leste, oeste, né, centro-oeste e lá vai, por aí, tudo bem. Não há nenhum problema. Eu, como pastor, que sigo a palavra de Deus e resgato almas, né, do inferno, eu não quero mandar ninguém para o inferno, né, irmão? Jamais. A minha missão é mandar ninguém para o inferno, é tirar do inferno. Só acredito eu, dentro da Bíblia, que não existe isso. Isso aí já é complementos de homens, né? Então, aqui eu deixo o meu aval, né? Não há nenhum pecado sobre posições, não existe, desde quando seja posição e o ponto-alvo seja a vagina, né? Vou falar abertamente mesmo, é a vagina, né? Então, se é o alvo é a vagina, para a direita, na esquerda, e de lado, tal, e o conforto é ali, Deus não vai te condenar. Agora, se for o contrário, sim, sexo oral, anal, né? Aí agora, se é vaginal, se é papai e mamãe, Deus aprova. Se é do outro lado, Deus aprova. Se é do lado de cima, Deus aprova. Se é do leste, Deus aprova. O importante é que o alvo é um só. É nisso que Deus se atém. Tá bom, irmão? Então é nisso. Então existe muitos aí arrebatamentos ou ensinos que tem que ser. Isso aí são pessoas que na verdade são criadas naquela roça lá embaixo, que o pastor era um roceiro, que a pessoa não conhecia nem da palavra de Deus, né, e pregava a época das pedras. E hoje, muitos roceiros hoje já se ultrapassaram e já até transgride a palavra de Deus. Mas aquele que conhece a palavra de Deus não vai se deixar levar por fábulas de homens. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, né? Mas não encontramos respaldo bíblico dizendo que a posição do homem e da mulher tem que ser isto. Encontramos sim respaldo bíblico que o sexo ele tem que ser vaginal. Isso encontramos. Temos, né, que Deus fez, né, o sexo é para, né, o caminho certo, não o caminho errado. Então, compartilhe esse vídeo aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até mais. Fui! A paz do Senhor a todos.